Gente, a paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia em que estamos na presença de Deus. Graças a Deus por mais um dia que temos amanhecido bem. Hoje nós estamos no nosso quarto dia nessa série falando sobre José do Egito. Eu quero hoje continuar o assunto que nós estávamos ontem. Nós estávamos falando sobre sonhos e a continuidade, desse assunto. Nós ontem falamos sobre os dois níveis de revelação que José recebeu, em sonhos que faziam referência a coisas terrenas e sonhos que faziam referência a coisas celestiais. E ontem nós falamos sobre essa primeira parte. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre sonhos ainda, no entanto, sobre sonhos que outras pessoas tiveram e que isso fez também parte da vida de José, ou que isso fez parte daquele processo que ele passou. A referência que nós queríamos ler hoje está no capítulo de número 41 do Gênesis. Aliás, capítulo 40, verso de número 9 ao verso 13, que diz assim: Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, na vide 3 sarmentos, e estava como que brotando a sua flor. A sua flor saía e os seus cachos amadureceriam de uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo à mão de Faraó, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, e me faz sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito, para que pusessem nesta cova. Vendo, pois, o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eis que também estava eu sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Verso 17: E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves do céu comerão a carne sobre ti. Até o verso de número 19. E também eu fiz referência no início que estaríamos falando sobre os sonhos de pessoas que estavam, ou que envolviam a vida de José. O que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês é algo bem pontual, mas algo que também traz uma lição para todos nós que temos sonhos de Deus, ou que temos promessas da parte de Deus. Onde nós falamos que se você está num lugar, e esse lugar que você está não é aquilo que você viu, não é aquilo que você sonhou. O lugar que você está, ele é temporário. Apesar de ser temporário, apesar de não ser aquilo que nós vimos, ou que aquilo que você viu, você neste lugar, nessa situação em que você está, você deve fazer o melhor.
Você deve se comportar de forma de um comportamento de quem vai alcançar isso da parte de Deus. Escute algo que eu tenho para dizer para você. José, ele era, para os seus irmãos, o sonhador maior. Nós falamos isso no vídeo anterior. Ele era o mestre dos sonhos. Ele tinha a inteligência de Deus para interpretar os sonhos. A Bíblia não precisa bem o tempo que ele passa na prisão, mas ele passa muitos anos naquela prisão. Porém, Deus havia dado um sonho para José. É interessante a gente entender que muitas vezes Deus nos mostra o sonho ou aquilo que Ele tem projetado, mas Ele não mostra o processo pelo qual a gente tem que passar para que chegue até aquele lugar. E José nos deu algumas lições dentro dessa história dele. Nos ficam lições maravilhosas. E uma das lições que ele nos dá aqui, e hoje aquilo que nós queríamos conversar aqui, ele estava na prisão e a Bíblia diz que lá na prisão ele servia. Ele servia ali na prisão. E o servir a outros, faz parte do processo até chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. José servia e servia da melhor maneira possível. Ele interpreta 2 sonhos aqui na prisão. O primeiro, o sonho do copeiro, fala de uma vide, fala de 3 cachos, de um copo que seria entregue na mão de Faraó, que seria devolvido. Esse primeiro sonho do copeiro fala de restituição. O copeiro seria restituído, porque eles entraram ali na prisão, ficaram sob custódia, devido a uma situação desagradável com relação a Faraó. E aqueles homens estavam presos ali com José, e no momento que eles estavam presos, eles têm aqueles sonhos. Interessante é que esse primeiro sonho fala de restituição. José, ele se prontifica, ele se disponibiliza a servir aqueles outros homens. Eu posso dizer que José estava disponível, estava disposto a servir o sonho do outro. E isso aqui me traz um princípio. Quando eu estou disponível ao sonho do outro, ou a realizar o sonho do outro, ou a interpretar o sonho do outro, isso não diminui o meu propósito, o meu sonho. Servir ao sonho do outro não diminui o meu sonho. Isso aqui é interessante, porque muitos, no lugar de José, disseram, ele poderia até dizer assim: eu tive um sonho, não se cumpriu, eu não estou nem aí para o sonho do outro. Mas José, ele se interessa pelo sonho do copeiro e também pelo sonho do padeiro. O copeiro, ele recebeu a promessa de ser restituído, e José pede para ele se lembrar dele. E o texto diz que o copeiro não se lembra de José. Esse homem se esquece de José. Porque muitas vezes servir ao outro, ou servir ao sonho do outro, pode ser que você encontre com o esquecimento, com o não reconhecimento. Mas José, mesmo assim, ele continuava ali naquela prisão servindo. Isso tem uma lição para mim, que enquanto eu não chego ao meu propósito, ou enquanto eu não chego ao meu sonho, isso não impede de eu servir ao meu próximo. O sonho do padeiro era um sonho bem semelhante ao sonho do copeiro, só que o sonho do padeiro não falava de restituição, mas falava de punição. E José, ele entrega aquele recado, que aquele homem seria realmente punido, talvez por algum tipo de ameaça que ele fez a Faraó, por algum tipo de crime que ele havia cometido. E o copeiro, ele é restituído, o copeiro, ele volta às suas funções, o padeiro,
em 3 dias ali depois, no dia do aniversário de Faraó, o padeiro também, ele é morto ali, ele é enforcado, e se cumpriu a interpretação dos sonhos de José. Só que, como eu falei, José não teve um reconhecimento imediato. O texto do capítulo 41 diz que o padeiro não se lembra dele ali. Passam-se 2 anos de esquecimento. Mas José está ali, naquela prisão. Até o tempo em que Deus ele começou a se revelar de outra maneira. Agora ele não se revela àqueles homens. Ele se revela ao próprio Faraó, ao principal líder que havia naquela época. O texto diz que Deus se revela a Faraó, e isso através de sonhos. Ele sonha que 7 vacas magras subiam do rio Nilo, pastavam ali, às margens do rio, e de repente essas 7 vacas, melhor dizendo, 7 vacas gordas apareciam ali, elas pastavam, engordavam, e de repente 7 vacas magras surgiam ali e devoravam aquelas outras, e a semelhança delas não mudava, e aquilo perturbou a Faraó. E no dia seguinte ele tem um outro sonho de espigas que se levantavam ali também, espigas boas, com boa aparência, e de repente, no mesmo sonho se desdobrava que 7 espigas feias, espigas secas, apareciam e devoravam aquelas outras 7. E esses sonhos, eles perturbaram a Faraó, de modo que Faraó chama os magos, os intérpretes ali do Egito, e aqueles homens eles não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Porém José, ele ali é chamado, o copeiro 2 anos depois lembra dele. 2 anos depois ele se lembra de que estava na prisão e que José havia interpretado os sonhos dele, e ele teve um favor, ele foi restituído. Anotando tudo, amém, missionária? Não é um privilégio ter a senhora aqui. A Petros também, que já marcou alguém aí. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês. José, ele, a partir daquele momento, ele começa a mostrar para Faraó que aquele nível de sonho dava referência a anos de prosperidade, a 7 anos, e a 7 anos de escassez. O texto diz que Faraó recebeu a seguinte mensagem de José. O capítulo 41, verso de número 28. José diz para Faraó que aquele sonho, quem mostrou para ele foi o próprio Deus. José disse para Faraó, no verso de número 32, que aquele sonho era algo que Deus tinha pressa em realizar. Você que está chegando aí, você que parou para ouvir essa palavra nessa manhã, saiba que muitas vezes, quando eu sirvo ao propósito de outra pessoa, quando eu me disponho a, mesmo o meu sonho não ter sido realizado, eu servir ao sonho de outra pessoa, entenda que Deus ele está trabalhando até através disso. José disse que Deus tinha pressa. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para os irmãos aqui. Alguém pode dizer assim, Deus não tem pressa, mas aqui diz no texto que Deus tinha pressa. Quando Deus mostra um propósito para alguém, quando Deus mostra um propósito na vida de alguém, pode ter certeza que o tempo está passando, e que o tempo de Deus, quando ele está concluído, quando Deus quer cumprir isso, aparece aqui o que José disse, Deus tem pressa. Ora, irmão, Deus tinha pressa no sonho de Faraó, porque através do sonho de Faraó, Deus estava apressando o sonho de José. Eu não sei se você está entendendo aqui. É que quando você está disponível ao sonho de outra pessoa, Deus te aproxima do teu sonho. A forma como eu sirvo, missionária Edna, a forma como eu sirvo, pastor Josivan, irmão Petros, a forma como eu me disponibilizo no lugar temporário em que eu estou,
E a dedicação que eu aplico a isso me aproxima daquilo que Deus tem na minha vida. É preciso que eu tenha ciência dessas coisas. Porque muitas vezes a gente está servindo, aí de repente acontece algo e você diz, não vou mais servir, não quero mais fazer. Mas você saiba que esse servir ao sonho do outro faz parte deste processo. E o processo que te aproxima do teu sonho. Então continue sendo esta bênção que você é para a sua comunidade, para a sua família, aonde você está servindo, produza, frutifique aonde você está, porque esse seu comportamento está te aproximando daquilo que Deus mostrou para você. Apesar desse lugar onde você está ser temporário. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro sonho, na primeira interpretação na prisão, José não teve nenhum tipo de recompensa. José foi esquecido, foi preterido. Mas na segunda interpretação, na predisposição dele de servir a Faraó, ele tem a recompensa. Por quê? Porque Faraó, ele diz ali, nós falamos disso ontem, Faraó reconhece a José. E ele diz, em quem encontraremos um outro homem aqui no Egito como esse homem que tem o Espírito de Deus? E ele mesmo diz para os seus servos que como é que encontraríamos um outro homem como esse, sábio como ele, que tem o Espírito de Deus? Aí o mesmo Faraó volta para José e reconhece ele dizendo assim, José, o homem que vai governar aqui como primeiro-ministro, um homem de inteligência, será você. Não há um outro homem nessa terra como você. Interessante, irmãos, que, repito o que eu falei aqui, que a bênção não está no lugar, a bênção está em você. E reconheça isso. E você, atuando, abençoa o lugar. Aqui José abençoa o Egito. Aconteceu a mesma coisa com Daniel e os seus amigos. A bênção de Deus não estava na Babilônia, a bênção de Deus estava sobre Daniel. E Daniel abençoa a Babilônia. Interessante é isso. Eu entender o que eu carrego comigo. Sabe, irmã missionária Edna, pastor Josivão, irmã Petros, que estão aqui, que eu consigo visualizar. É que eu preciso entender aquilo que eu carrego. Eu não carrego qualquer coisa. A Bíblia diz que os tesouros de Deus foram colocados em vasos de barro. A excelência do poder não está em mim, mas está naquilo que eu carrego. E eu preciso saber dessas coisas. Eu preciso entender essas coisas. E Deus me parou essa semana para conversar com vocês, para dizer para algumas pessoas que talvez se esqueceram disso, que o que você carrega é uma excelência. Você carrega o Espírito Santo de Deus. E com esse Espírito Santo de Deus vem dons ministeriais, vem dons de serviços, vem dons espirituais. E isso que você carrega abençoa os ambientes onde você está. A bênção não está em eu estar numa determinada denominação, em um determinado ponto geográfico. Eu vou me mudar para Portugal porque a bênção está lá em Portugal. Vou sair daqui do Rio Grande do Norte e vou para o Rio de Janeiro. Vou sair do Rio de Janeiro e vou para Manaus. Eu vou para outro país, porque certamente em outro país está a bênção de Deus. Não. Certamente você irá, dentro desse propósito de Deus, para um outro país, para um outro estado, talvez, eu não sei para quem Deus está direcionando isso, mas se saiba que a bênção não está naquele país, não está naquele lugar, não está naquela cidade, a bênção de Deus está em você, e pelo fato de estar em você, aquela cidade, aquele país, aquele lugar será abençoado. Receba esta palavra. José tinha isso com ele sabia do que ele carregava, isso não impedia dele servir aos outros. Sabe, missionária Edna, já que a senhora está aqui conosco, e eu quero dizer algo para a senhora, que a sua predisposição em servir, fazendo uma live para alguém, colocando um vídeo na internet, eu sou despertado assim, salteado, de forma salteada, uma semana, um mês, às vezes passa até 5 meses, às vezes 1 ano, sem aparecer aqui. Mas quem tem a predisposição de estar servindo ao outro, saiba que isso aí está te aproximando mais ainda do teu propósito. O irmão Biano está dizendo aqui, Deus te abençoe também, meu querido irmão, em nome de Jesus. Isso é uma bênção para nossas vidas também. Da mesma forma como eu estou abençoando você, estou sendo abençoado.
Então, essa primeira parte aqui que eu gostaria de dizer é que o servir ao outro, quando eu sirvo ao sonho do outro, isso me aproxima da realização dos meus sonhos, pode estar me aproximando da realização do meu sonho. Alguém diz assim, eu não vou servir aqui porque eu não sou reconhecido, não vou mais fazer isso porque não há um reconhecimento, não há um retorno, mas eu gostaria de dizer que isso está te aproximando do teu propósito. Às vezes, sabe, as pessoas olham para alguém e vê eles como concorrentes no reino. Mas eu gostaria de dizer algo aqui que Deus tem me falado nesses últimos dias. Eu não sou concorrente de pregadores, não sou concorrente de missionários, não estou concorrendo com outras lives, porque reino não fala de concorrência, não fala de disputa, reino fala de posicionamento. Então quem está se posicionando neste tempo pelo reino, pelo rei e pela família real, está se aproximando daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu recebo essa manhã esta palavra que Deus colocou no meu coração durante alguns dias atrás e que disse, fale esta semana, a semana toda para eles. Se posicione, porque nesse posicionamento você abençoa e também é abençoado, porque reino não é concorrência, reino é posicionamento. Por isso que eu não tenho inveja, pelo contrário, Deus vai exaltando alguém e eu continuo fazendo também a minha parte. Faça a sua parte, tá certo? Porque reino, repito, não é concorrência, reino é posicionamento. Deus usa você, Deus usa quem Ele quer e usa quem se posiciona. Entenda esse mistério. José, ele tinha algo muito especial que eu gostaria também de frisar aqui para nós não demorarmos muito, porque eu sei que depois as pessoas não voltam, né? Não é, irmã Edna, missionária Edna, às vezes o pessoal não volta para assistir tudo, mas quem está aqui entenda que José, ele carregava isso, essa habilidade de interpretações. O texto diz, no capítulo de número 50, quando José já está nos últimos dias da sua vida, ele tem uma visão muito linda. Capítulo de número 50, verso de número 24 e 25, eu gostaria de ler para você algo que Deus acrescentou na vida de José. Pelo fato dele servir, Deus acrescentou a ele não só interpretação de sonhos, mas de uma visão ampla. Olha só o que Deus mostrou para José. Capítulo de número 50, versículo de número 24 e 25 diz assim: e disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para uma terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha o que José disse para eles. José fez eles jurarem dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha só, Deus ele eleva o nível missionário, ele eleva o nível de sonhos de José para visões que José estava tendo. Ele estava dizendo ali que Deus iria visitar aquela nação que estava estabelecida no Egito, e que quando Deus fizesse isso, ele pediu para que eles jurassem que eles levariam os ossos dele ali do Egito. O escritor aos Hebreus, ele escreveu sobre isso no capítulo 11, referindo-se a esta passagem bíblica sobre José. Ele disse assim: pela fé, José, sendo avisado das coisas que iam acontecer, fez menção da retirada dos seus ossos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou até curtir esse comentário aqui da missionária Edna. Glória a Deus, irmã de Nascimento. Deus te abençoe também. José faz menção de uma visita de Deus para aquela nação, e dali, que os ossos dele fossem retirados dali, quando Deus visitasse aquele povo. O detalhe é, irmãos, que passou muito tempo. A geração de José passou-se os faraós que conheciam a história de José. E o texto diz que chegou o tempo em que Deus visitou a Israel ali, no livro do Êxodo. Capítulo de número... No livro do Êxodo, o capítulo de número 15,
Verso de número 19 do livro do Êxodo. Se você quiser anotar, anote aí. Capítulo 15, verso de número 19. A visão de José está nas mãos de Moisés. Moisés abraça a visão de José. Por quê? Porque já tinha se passado muitos e muitos anos em que o povo estava cativo no Egito. E quando Moisés sai do Egito, o povo sai ali com riquezas, o povo sai ali com fazendas, o povo sai ali com ouro, com muitos bens que Faraó dá, e ele começa a empurrar o povo para que eles saíssem naquela noite, porque era uma noite terrível em que muita morte estava acontecendo ali no Egito, e Faraó empurrava essas pessoas. E o texto diz aqui, em Êxodo capítulo 15, verso de número 19, que Moisés ele agora está participando da visão de José. A Bíblia diz que ele está carregando os ossos de José. É interessante, irmã Edna, que a gente serve não é para nós, servimos para o outro. Às vezes o nosso serviço, quem colhe é o outro. Às vezes a nossa visão, às vezes nós colhemos sim, como José colheu, mas essa visão ela se amplia e faz outras pessoas colherem. Eu sei que coisas que eu estou vivendo hoje serão colhidas pela minha filha que nasceu. Coisas que eu estou vivendo hoje, eu estou colhendo de homens e mulheres, grandes mulheres de Deus que serviram a Ele no reino. Está entendendo essa mensagem aqui? Moisés ele fica com a parte espiritual, que dizia que aqueles ossos ali faziam parte da visita de Deus para a nação de Israel. Moisés carrega a José, carrega a visão de José. Sabe o que eu aprendo aqui também? É que a minha visão, ou o meu sonho, aquilo que eu tenho, isso pode ser transferido a outras pessoas. José, ele não estava contente com a realidade do Egito. A esperança, a visão de José era uma visão para além. Oh, glória a Deus. Ele disse, os meus ossos Deus vai visitar, mas eu quero que os meus ossos sejam levados. A Bíblia diz aqui que Moisés estava levando os ossos de José. E Josué, no capítulo de número 24, verso 32, anota aí, é Bíblia. Josué capítulo 24, verso 32, a Bíblia diz que Josué está enterrando os ossos de José em Siquém. Ou seja, Josué não estava abraçado com o propósito, ou com a visão. A visão de José se estendeu a Moisés e passou às mãos de Josué. Sabe o que eu aprendi aqui, irmão, sobre esses ossos de José que são trazidos, que são tirados do Egito e que são levados até a Canaã? É algo muito poderoso, que se cumpre na vida daqueles que têm visão de Deus. Muitas pessoas saíram ali do Egito com seus pés, e a Bíblia diz que eles pereceram no deserto. Mas os ossos de José que saíram lá do Egito chegaram em Canaã. Meu Deus! Incrédulos tombam no deserto, mas quem crê, até os seus ossos chegam. E Paulo falava disso na sua teologia, ou quando ele falava a respeito dessas coisas, de crer no amanhã, de crer em uma perspectiva futura. Enquanto incrédulos tombam, quem crê chega. Enquanto incrédulos são sepultados no deserto, quem crê chega em Canaã. Paulo fala disso quando ele se refere à ressurreição, capítulo 15 de Coríntios, verso 12 ao verso 19. Paulo diz assim, dentre as muitas coisas que ele fala ali sobre a ressurreição, que a gente tem que estar com a nossa fé acesa para coisas futuras, para perspectivas futuras, porque se nós cremos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu finalizo aqui essa palavra dizendo para vocês, nessa manhã, quase chegando à tarde, que quem não se contenta com o Egito, chega. Deus vai nos abençoar muito aqui.
mas que a nossa visão não esteja apenas aqui, esteja na perspectiva futura. As pessoas estão perdendo a esperança nesse tempo, mas nesse tempo Deus está renovando as nossas esperanças. Para muitos a vida termina aqui, findou, acabou, morreu. Mas para aqueles que têm a Cristo, que têm a sua promessa, a sua esperança vai após isso. Vai após todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que muitas vezes Deus mostra para nós todo o propósito, o sonho, como fez com José, mas não mostra o percurso, não mostra o processo. Mas enquanto estamos em processo de chegarmos até onde Deus quer que cheguemos, sirvamos com alegria. E Jesus revela isso, que ele diz assim, que o maior no reino é aquele que serve. Alguém está distante do cumprimento das promessas de Deus na sua vida porque deixou de servir. Mas volte a servir. Receba esse segredo, essa palavra. Volte a servir. E no teu serviço estarás te aproximando do teu propósito. Tá bom? Deus abençoe a todos que estiveram aí, os que vão passar depois. A missionária Edna, é um privilégio ter a senhora aqui. O pastor Josivan Barros, meu Deus do céu, duas colunas aqui no reino. O irmão Biano Cruz, ou Fabiano Cruz, Petros, Rosileide Alves, ou alguém que está assistindo ou que vai assistir. Deus abençoe a sua vida, a irmã Jean Nascimento. Deus abençoe e continue sonhando. Enquanto não chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos, enquanto estejamos nos lugares temporários, continuemos servindo, carregando aquilo que Deus quer que nós carreguemos. E quando você chegar lá onde Deus quer que você chegue, saiba que não é o lugar que está abençoado ou o lugar que é bênção, você é que abençoa o lugar. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Amanhã eu estarei voltando aqui para falar sobre os filhos que nasceram de José no Egito. Tá certo? Vou falar sobre os 2 filhos de José. Sobre as lições que trazem ou que carrega aqueles 2 filhos que José tem na terra do Egito. E por último, vou finalizar na sexta-feira, certamente, falando sobre José no mundo espiritual. E que essa palavra sirva de bênção para você, para a sua família. Que essa palavra sirva de bênção para o seu ministério. É uma honra lhe ouvir. Oh, minha querida missionária, Deus abençoe a senhora. Uma honra é nossa, tá certo? Deus abençoe vocês. Se não entenderam bem a mensagem, volte lá para o início, tome nota de algumas coisas. E com certeza a bênção de Deus estará acompanhando. Essa segunda parte a gente finaliza com os sonhos. E os sonhos de José. E o fato dele servir a outros sonhos aproximou ele do propósito. Tá certo? Então, Deus abençoe vocês. E fique com essa palavra. E que a sua e a minha esperança esteja para além. Porque quando eu sirvo ao sonho do outro, Deus me dá outras visões. Deus amplia aquilo que eu já tenho. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.